Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis Zelensky diz que a situação em Kharkiv está complicada e que as capacidades de defesa aérea não são suficientes. Que mais pode o presidente ucraniano fazer para pressionar os aliados a ajudarem antes que a Ucrânia perca mais território? E sobre isto importa também mencionar o encontro entre David Cameron e Donald Trump numa tentativa de desbloquear o apoio à Ucrânia. Sim, eu acho que provavelmente aí David Cameron e os países europeus podem se calhar fazer mais do que a Ucrânia. A Ucrânia já se tem desmultiplicado em declarações a deixar claro que realmente está numa situação muito difícil e a fazer múltiplos apelos, inclusive diretos a Donald Trump, à liderança republicana no Congresso, para que realmente desbloqueie essa ajuda. Aqui eu acho que realmente os países europeus cá têm de ser mais proativos. Eu percebo que é complicado de alguma forma parecer estar a entrar na política americana. Por outro lado, a política americana está a interferir na segurança europeia e na defesa de interesses vitais de países europeus, sobretudo aqueles mais próximos da Ucrânia e da Rússia, que se sentem mais vulneráveis se este expansionismo russo altamente agressivo não for contido, não for travado. E, portanto, aí um aliado histórico, como é a Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, com um governo conservador, portanto um governo de direita, acho que tem um papel particularmente importante. Os britânicos fizeram questão de dizer que, enfim, obviamente faz parte um pouco da prática encontrar-se com o líder da oposição, como eles disseram, a par com o governo atual. Portanto, isto é um dos aspectos delicados aqui, que é também não parecer estar a interferir naquilo que é, no fundo, a ação do presidente Biden, não é? Que deve ser o interlocutor normal de um país estrangeiro, mas realmente, provavelmente, e certamente iria eu, isto terá sido coordenado com a administração Biden, e portanto, e David Cameron, aliás, disse que também gostaria de se encontrar com o responsável, com o Speaker da Câmara dos Representantes, o Mike Johnston, para procurar realmente desbloquear a situação. Pode ser que, sendo Trump tão sensível, no fundo, a tudo o que seja massajar-lhe o ego, não é? E dar-lhe importância, talvez este tipo de gestos tenha aqui alguma eficácia e o ajude no fundo a que ele deixe de ter aqui uma posição tão de obstrução, não é? E portanto isso poderá ter alguma influência em conseguir que a ala trumpista, que é minoritária mesmo no Partido Republicano no Congresso, mas que é suficiente tendo em conta, digamos, os equilíbrios no Congresso para bloquear a ajuda, acaba por ceder. Vamos ver. José Filipe Pinto, depois do ataque à sala de espetáculos em Moscovo, o autoproclamado Estado Islâmico ameaça atacar os estádios onde se vão jogar os quartos de final da Liga dos Campeões, ou seja, os estádios de França, Espanha e Reino Unido. Os jogos começam hoje. Isto significa que ninguém está seguro. Como é que a defesa de cada país deve reagir perante uma ameaça destas? Ninguém está seguro verdadeiramente porque o terrorismo não conhece fronteiras e por isso mesmo todos os países têm de organizar a sua defesa própria, mas a grande verdade é que só funcionará se estiver articulada com a defesa dos países vizinhos. Dito de uma forma mais simples, é preciso verdadeiramente uma ação concertada, porque o terrorismo é evidente que definiu principalmente o terrorismo de matriz ou de motivação religiosa, definiu o Ocidente como o seu inimigo e por isso mesmo nós sabemos que este terrorismo é uma ameaça sempre porque se alimenta da quebra de confiança dos cidadãos nas instituições. E por isso é normal que sempre que haja um evento que promova a reunião de grande quantidade de cidadãos e em que demonstre que as instituições estão a funcionar, é evidente que os terroristas entendem que é chegado o momento de atuarem. E atuarem em que sentido? De pôr em causa a segurança das populações. Porque, repare, neste momento, na minha nova investigação sobre o submundo, eu tenho acesso a um relatório que me diz que a União Europeia está a enfrentar ameaças muito elevadas. Mais do que 821 grupos criminosos estão a atuar no cenário da União Europeia. E isto mostra o quê? Que verdadeiramente os países têm de acautelar a defesa. Durante muito tempo acreditou-se na paz perpétua. A paz perpétua é uma perfeita utopia e por isso mesmo os países têm de
promover a sua defesa, porque sem essa defesa articulada não há possibilidade de haver o mínimo de segurança. Eu chamaria a atenção que, neste momento, nós estamos numa fase em que, a nível da Rússia, por exemplo, nós assistimos agora ao ataque a Zaporíjia. Nós não sabemos neste momento quem fez o ataque. Uhum. Esse ataque aconteceu. Também não sabemos se foi um erro de cálculo ou se foi intencional. Porque em política raramente aquilo que parece há um grande maquiavelismo. E repare, no caso do terrorismo, há um elemento fundamental. O terrorista não é um sujeito do direito internacional. O terrorista não tem palavra. O terrorista tem motivação e pretende atingir um fim. E por isso mesmo é evidente que é importante que todos os serviços de informação do mundo ocidental estejam ligados numa rede que permita, portanto, detectar as mínimas movimentações, porque de facto os terroristas vão atuar. E vão atuar, se nos apanharem desprevenidos, os terroristas são especialistas em algo, Maria João, que eu chamo o imprevisto. Significa, o imprevisto está sempre à espera de uma oportunidade. Os terroristas, muitas vezes, são capazes de antecipar o imprevisto. E ao antecipar o imprevisto, acabam por quê? Por surtir muito efeito nas suas ações, que são sempre criminosas e que verdadeiramente destinam-se apenas a quebrar a confiança de nós, dos cidadãos, nas nossas instituições. Bruno Cardoso Reis, ontem não tivemos tempo de falar da visita de Sergei Lavrov à China. Os chefes da diplomacia dos dois países discutiram a situação na faixa de Gaza e na Ucrânia. Depois do encontro, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros disse que a China é um país grande e responsável e que vai decidir a posição de forma independente e autónoma. Bruno, a China, como sempre, a não querer comprometer-se de forma oficial quando todos sabem para que lá depende. Sim, embora tenha também acrescentado que, no fundo, apoiava o desenvolvimento da Rússia debaixo de Putin, o desenvolvimento estável, como eles dizem. Portanto, eu acho que a China, e essa referência também que citaste, no fundo, traduzido quer dizer, a China é uma grande potência e não se deixa condicionar, e, portanto, os Estados Unidos ou os países europeus podem fazer pressão num sentido ou no outro, mas a China é que decide como vai fazer as coisas. No fundo, e traduzido por miúdos, isto parece-me que confirma aquilo que tem sido a minha análise em relação à postura chinesa neste conflito, que não é propriamente neutralidade, no sentido que é mais favorável à Rússia do que à Ucrânia. A Rússia é muito mais importante para a China, eles têm uma fronteira de mais de 4.000 quilómetros, é um país com imensos recursos, por exemplo, energéticos, que são muito interessantes para a China e que se tornaram muito baratos, estão a preço de desconto por causa de toda esta crise. O facto da Rússia estar muito mais dependente da China, portanto, de haver aqui uma espécie de colagem da Rússia à China, de haver uma maior dependência, também é algo interessante para a China. Agora, isso não significa que a China vá dar o apoio à Rússia que a Rússia quer. Não significa, por exemplo, que vá dar apoio militar, porque isso implicaria uma ruptura com os países ocidentais, que também não é do interesse da China, nomeadamente em termos económicos. E, portanto, mas é muito importante realmente para a liderança chinesa deixar claro que é a China que decide, não é? E, portanto, não é porque os Estados Unidos estão a pressionar que não fornece armamento, ou não é porque a Europa pressiona que não fornece armamento. E, em certo sentido, isso é verdade. Do meu ponto de vista, na minha análise, é porque isso corresponde aos interesses chineses. Ou seja, corresponde aos interesses chineses apoiar alguma coisa à Rússia, mas não a um ponto que coloque em risco as relações económicas com o Ocidente. Mas também não sei se é assim tão interessante para a China, digamos, uma vitória esmagadora da Rússia, porque uma Rússia também muito agressiva seria potencialmente uma força destabilizadora e, apesar de tudo, a China, por exemplo, em termos económicos, tem algum interesse num sistema global mais estável do que propriamente é o caso da Rússia de Putin, que parece achar que beneficia sempre com o caos, com o conflito, com a violência, seja na Europa de Leste, seja, por exemplo, no Médio Oriente ou em África. Bruno Cardoso Reis, José Filipe Pinto, muito obrigada pela vossa análise. Maria João, posso só dizer uma coisa? Pode, com certeza, num minuto. Um minuto. Sim. É importante percebermos que não é apenas a Rússia que enviou Lavrov à China. A Alemanha também enviou o seu chanceler. O problema é que cada um deles viaja com objetivos muito diferentes. E atenção, para pegar naquilo que o Bruno disse, a mesma China que apela ao diálogo e que fala, portanto, na cooperação, é aquela que fala na cooperação estratégica
com Moscovo e é a mesma que mostra o incómodo pela aproximação do Japão à Aliança de Segurança, à AUKUS, e, portanto, se recusa a condenar a Rússia. Dito de uma forma mais simples, isto é o pragmatismo no seu máximo e por isso mesmo, verdadeiramente, é o mundo de múltiplas ordens e claro que também não interessa à potência liderante da ordem da Rota da Seda que a potência liderante da ordem eurasiana acabe por ter também um grande protagonismo. Dito de uma forma mais simples, ambos estão já a vigiar. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.